Salve galera, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no canal do Esse Manto Tem História no YouTube para falar sobre campeonatos europeus que estão próximos de retornarem, graças ao bom Deus. Para quem gosta de futebolzinho, é bom demais. E hoje, seguindo aí a série de vídeos sobre jogos e clássicos interessantes de assistir, vamos falar sobre campeonato italiano. Vou trazer 3 joguinhos para você curtir um pouco mais da rivalidade e dos clássicos no futebol italiano. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês deixarem a inscrição nesse vídeo, deixa o seu like, deixa também um comentário, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga que você acha que vai gostar. Então é isso, burocracia de inscrição pedida. Vamos falar então sobre um clássico que envolve a Juventus, que é o jogo entre Napoli e Juventus. É o norte contra o sul, é o pobre contra o rico. Esses são alguns dos temperos que envolvem essa disputa muito forte no futebol italiano, que reúne então a Juventus, que é ligada a uma aristocracia de Turim. Se você não conhece a geopolítica ali da Itália, funciona mais ou menos dessa forma, assim, falando bem mal e porcamente, porque eu também não sou nenhum especialista. O norte, ele é mais industrializado, portanto, onde tem mais dinheiro. O sul do país tem uma pegada mais de agricultura, então, de modo geral, os italianos do norte sofrem bastante preconceito no resto da Itália por virem de uma região que não tem tanto dinheiro assim, pelo menos no passado era dessa forma. E isso é um dos combustíveis que fazem a torcida da Juve provocar os torcedores do Napoli, que é justamente apontar como pobres, como sem instrução e tudo mais. Tudo que existe aí nesse mundo de preconceito. Além disso, a Juve é a maior vencedora do campeonato italiano e pode esfregar na cara de todos os rivais que só ela tem 3 estrelas no seu escudo. Agora, para o Napoli, entra em campo esse sentimento de defender o seu povo, de defender a sua origem. Eles também são muito bairristas ali, cada região da Itália tem a sua característica, a sua peculiaridade, e eles querem honrar isso quando eles entram em campo diante de um time como a Juventus. O Napoli teve seus altos e baixos aí durante a história, inclusive está vivendo um bom momento nesses últimos anos, é o detentor do Scudetto, e eles gostam sempre de lembrar que em 2012 eles conseguiram vencer a final da Copa Itália contra a Juventus, numa época que a Juventus estava indo muito bem, emendou aí uma sequência de campeonatos italianos, mas nessa final em 2012 deu Napoli. Signore e signori, sì, 2012 Napoli! E olha, se o que eu falei aqui não te convenceu a assistir Juventus e Napoli nesse campeonato italiano, eu sinceramente não sei o que fazer mais. Eu só peço que você confie e assista, porque é um jogo bastante pegado. E para você já deixar no seu calendário, anota aí que os confrontos vão acontecer na 14ª e na 22ª rodada, mais ou menos dezembro e janeiro de 26. Agora a gente vai falar sobre o Derby dell'Apennino, e eu te pergunto, você sabe quais os times que estão envolvidos nesse derby? Estamos falando de Bolonha e Fiorentina, que são cidades que ficam separadas pela cadeia montanhosa de Apennino, por isso que o derby tem esse nome. E claro, não é um clássico assim como um derby della Madonnina entre Milan e Inter, ou um clássico della Capitale entre Lazio e Roma, mas é um joguinho interessante de assistir porque as duas cidades estão em regiões diferentes, por mais que as cidades sejam próximas, essa cadeia separa 2 regiões. E como eu falei no outro jogo, as regiões italianas elas são muito particulares. Por isso que os times eles tentam colocar dentro de campo também as suas tradições, né? As suas origens. Bolonha, então, fica na região de Emília-Romana e a Fiorentina fica em Florença, que é na Toscana. 2 regiões muito importantes para o desenvolvimento da Itália de forma geral. E por mais que seja um clássico, ele não tem uma pegada tão violenta, mas isso não significa que não teve violência ao longo da história. Mas tem um caso muito famoso nos anos 80, que torcedores da Fiorentina jogaram coquetel Molotov num trem que estavam os torcedores do Bolonha. Isso acho que foi o caso mais emblemático de violência entre as duas torcidas. E no retrospecto geral, 59 vitórias para a Fiorentina, 43 para o Bolonha, e os 2 times vão se enfrentar na 8ª rodada, que deve acontecer em outubro, e na 21ª, que deve rolar na primeira quinzena de janeiro. E para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre um jogo que reúne
um Enia campeão italiano e um heptacampeão italiano. Estamos falando de Genoa e Torino, Torino arquirrival da Juventus. Mas esse é um jogo bastante interessante porque são times que viveram um momento de glória muito tempo atrás. Inclusive, eles são times formadores do campeonato italiano. Então é um joguinho mais nostálgico para quem gosta bastante de história, assim, vai ficar lembrando de momentos marcantes, de jogos memoráveis quando os times estavam melhores tecnicamente. E é um jogo também que reúne traços muito parecidos. Por quê? Os dois times têm uma origem mais humilde, mais de olhar para os trabalhadores da região onde eles estão localizados e ser esse time mais humilde. Como eu falei, a Juventus é um time mais da elite de Turim. Então o Torino surgiu justamente para ser a alternativa popular para bater de frente com a Juventus. E aí tem um plot legal, porque a formação do Torino tá ligada com a dissidência de alguns diretores da Juventus com uma pessoa muito ligada ao Genoa, que é esse malandro aí que eu não vou saber dizer o nome certinho, mas ele também contribuiu para a formação do Torino. Portanto, Genoa e Torino estão ligados pela ideologia e na sua origem ali, tendo uma pessoa em comum. É um detalhe interessante que eu achei, que dá aquele temperinho gostoso no jogo. E assim como Fiorentina e Bolonha, o primeiro jogo entre eles também vai acontecer na 8ª rodada. E o segundo jogo vai acontecer na 26ª. Portanto, então, em outubro e fevereiro. Galera, estamos conversados nesse vídeo aqui sobre o campeonato italiano. Amanhã a gente vai falar sobre o futebol alemão. E, meu Deus, me ajude, porque as pronúncias são complicadas, mas tudo bem. Isso é coisa para o próximo vídeo. Deixa aqui a sua inscrição, não esquece disso, por favor. Eu quero chegar a 100 inscritos muito em breve. Me ajuda nessa marca e, claro, compartilha com quem você achar que vai gostar dessas informações. Estamos conversado? Até a próxima, então. Te espero amanhã. Tchau, tchau.